Há um tempo atrás, eu identifiquei um padrão em mim e eu trabalhei para que ele mudasse, para que eu mudasse esse meu estado interno, porque somente dessa forma a gente consegue, de fato, visualizar as mudanças na nossa vida. Porque enquanto a gente está agindo de forma 100% automática o tempo todo, a gente fica refém das circunstâncias que acontecem em nossa vida. Só que a gente tem o poder de se tornar protagonistas. A gente tem o poder de escolher a vida que a gente quer viver. Só que para isso é muito importante que a gente faça algumas mudanças internas. E esse padrão eu nomeei como a síndrome da coitadinha. Sabe quando a gente fica se adulando o tempo todo, quando a gente se agrada o tempo todo por conta das circunstâncias que acontecem na nossa vida? Então, se a gente teve noites ruins de sono, se a gente tá com problemas em casa, se a gente tá com problemas no trabalho, se a gente tá, de repente, com uma obra acontecendo que de repente tá cheio de problemas ali no meio do caminho, e por conta dessas circunstâncias, a gente fica passando a mão na nossa cabeça, se fazendo de coitadinha. Então aqui, a síndrome da coitadinha não é você com os outros, as pessoas te enxergarem como coitadinha. Não é isso, tá? É pior. É um pouco pior quando se trata de você olhando para você mesma como coitadinha. Porque acontece o seguinte: quando você se vê como coitadinha, você se adula o tempo todo, você se recompensa o tempo todo, e pior do que isso, você vai deixando as coisas que são importantes serem feitas para alcançar os seus objetivos para lá, vai deixando para depois. Então, se você, por exemplo, empreende, você de repente não se esforça tanto quanto você se esforçaria se estivesse trabalhando para alguma empresa. Porque se você trabalha para uma empresa, todos os dias no determinado horário, você está lá, faça chuva, faça sol, você estando feliz, você estando triste, você estando motivada ou estando no seu pior dia, você está lá. Agora, quando, por exemplo, você empreende, é quando você passa a mão na sua cabeça, nossa, coitadinha de mim, hoje eu vou dormir mais um pouco, eu não tive uma boa noite de sono, eu tô cheia de problemas, os meus clientes só me dizem não, então por isso eu preciso me agradar. Eu vou ali tomar um sorvetinho, vou comer um chocolatinho. Sabe? Esse cuidado, esse carinho que a gente tem com a gente o tempo todo. Entenda que todo mundo sofre, todo mundo tem problemas. O problema maior é quando a gente passa a trazer esses problemas para nossa vida como parte da nossa identidade. A partir daí, a gente já não é mais uma pessoa que está passando por problemas. A gente se torna uma pessoa cheia de problemas. E isso é muito perigoso porque a mudança é muito sutil e ela começa nesses seus comportamentos. E o que você ganha ficando exatamente onde você está? Porque sim, muitas vezes existem ganhos inconscientes. Então, você vai poder descansar mais, você vai ter menos responsabilidades, você vai ter menos risco de errar, vai ter menos exposição, menos chances de ser criticada, menos chances de fracassar. Então, você diz que quer mudar, no fundo você quer mudar, mas uma boa parte de você está sendo de alguma forma recompensada para que você permaneça igual. E o nosso cérebro, ele ama aquilo que é conhecido. Ele trabalha o tempo todo para economizar esforço. E por isso 95% das coisas que a gente faz no dia a dia, a gente faz no automático, porque ele leva um tempinho para aprender uma ação onde você deposita uma certa energia maior ali para realizar as tarefas, mas depois que esse caminho neural é criado, se torna mais fácil, se torna automático e aí você não precisa mais se esforçar tanto para fazer aquelas coisas que você faz repetidamente. Isso em tarefas do dia a dia ou comportamentos que você faz, pensamentos que você tem, coisas que você fala. E quanto mais você repete a história de que você tá cansada, de que a sua vida tá travada, de que você não tem sorte, mais concreta, mais natural ela se torna para você. E aí, o seu cérebro vai começar a procurar provas que confirmam essa sua identidade. Por exemplo, se você vive dizendo que está exausta, o seu cérebro vai procurar provas do porquê você está sempre tão exausta. Então, as contas que você precisa pagar, então para isso você precisa fazer as suas tarefas, as suas obrigações para ter dinheiro e pagar essas contas, os problemas que você tem no dia a dia, as críticas das pessoas para você, o dia ruim que você teve, porque quando o cérebro procura essas provas, o trabalho dele é fechar o foco e, de fato, procurar as coisas que confirmem essa sua identidade. Não que não tenham outras coisas boas em volta de você.
tem outras coisas boas em volta de você, mas o seu cérebro ele não percebe, porque ele tá totalmente focado em procurar as coisas que confirmem por que você está tão exausta, por que você está tão sem sorte, porque as coisas não fluem para você. Então, com o foco fechado, ele não enxerga outras coisas, mesmo que hajam mais coisas boas do que coisas ruins perto de você. E aí ele ignora todos os avanços, todas as oportunidades, todas as soluções que tiverem perto de você. E hoje existe muito discurso de que você precisa ser gentil com você mesma, que você precisa respeitar o seu tempo, precisa respeitar o seu corpo, precisa descansar. Entenda, isso é sim muito válido, é muito importante que você seja gentil com você mesma, que você respeite o seu tempo, o seu corpo e descanse. Não é sobre não fazer isso que eu estou falando. O problema é quando a gente só faz isso, quando a gente só olha pra gente com esse olhar de, olha, realmente, você tá passando por muita coisa, você precisa descansar, você precisa respeitar o seu tempo. E aqui eu não tô falando de pessoas com situações completamente disfuncionais na vida. Eu tô falando aqui com a maioria das pessoas no dia a dia, onde a gente trata tudo de uma forma interna, como se a gente fosse essa coitada, sabe? Então, quando a gente tem plenas condições de trabalhar, e adia isso por conta de não estar motivada o suficiente, por conta de talvez não ter dormido bem à noite ou algumas noites seguidas, talvez por estar com problemas no relacionamento, alguns problemas no trabalho, a gente pega isso como desculpa para se adular, para se cuidar, para ficar bem, para se sentir confortável, para ficar quentinho, sabe, na zona de conforto. Só que com isso, a gente passa a sempre esperar motivação para agir. Vem a procrastinação, a gente adia decisões e não enfrenta os desconfortos necessários para incluir o novo na nossa vida. Porque tudo aquilo que é novo, de certa forma, gera um desconforto. A gente precisa de um certo esforço para aprender alguma habilidade nova. A gente precisa de um certo esforço para enfrentar o cansaço, de fato, de uma noite mal dormida. A gente precisa de um esforço, nós mulheres, por exemplo, para enfrentar os nossos hormônios, que ao longo do mês aí são como montanha-russa. Alguns dias estão aqui em cima e a gente é dona do mundo, e outras estão lá embaixo, a gente mal consegue levantar da cama. A gente precisa de esforço para enfrentar isso se a gente quiser, de fato, atingir objetivos. Porque tá tudo bem também se você quiser ficar onde você está e ficar somente na zona de conforto. Só que nada cresce na zona de conforto. Para que a gente se expanda, para que a gente alcance os nossos objetivos, a gente precisa deixar de se tratar como uma coitadinha e se ver como uma pessoa forte que já alcançou os seus objetivos e que para isso fez o que era necessário, independente se estava cansada, se estava motivada, se estava muito feliz ou se estava muito triste, se estava com problemas ou se estava tudo bem na vida dela, ela fez o que precisava ser feito. Você precisa entender se você está de fato se acolhendo ou se você está se escondendo. E aí você pode estar se perguntando o que você deve fazer para deixar essa coitadinha de lado. Mas a pergunta melhor aqui seria: quem eu devo me tornar? Porque uma pessoa próspera, ela se porta diferente, ela pensa diferente, ela fala diferente, ela age diferente, ela toma decisões diferentes e reage aos problemas de uma forma diferente também. Então, para que você se torne essa pessoa que você quer ser, de repente uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais confiante, uma pessoa com maiores resultados financeiros, mais abundante, que pode viajar mais, que pode fazer coisas que gosta na vida, porque dinheiro já não é mais um problema, você precisa mapear essa pessoa. Então, você se imagina daqui a 5 anos tendo conquistado tudo aquilo que você quer. Então, para isso, primeiro você precisa entender o que você quer. O que você quer ter na sua vida? O que você quer viver na sua vida no dia a dia? Qual é o seu dia perfeito? Quando você acorda, o que que você faz em seguida? Como é o seu trabalho perfeito? Como são suas relações perfeitas na vida? O que está presente ali no seu dia a dia de coisas materiais? Então, o primeiro passo é você ter isso muito bem claro para você. O que você quer alcançar, onde você quer estar daqui a 5 anos. E aí você faz uma linha e coloca do lado como é a pessoa que vive essa vida dos seus sonhos. Então, que horas ela acorda, o que ela faz em seguida, como ela pensa, como ela se porta, como ela se veste, o que ela fala no dia a dia, como ela age, como ela reage aos problemas, como ela cuida do dinheiro dela,
como ela usa o tempo dela, como ela trabalha, quanto tempo por dia ela trabalha, como ela se veste. Então, tudo aquilo que você conseguir imaginar da pessoa que vive a vida dos seus sonhos já há 5 anos, então você se projeta daqui para daqui a 5 anos e você vai entender como você está agindo depois que você conquistou tudo aquilo. E aí você vai entender que você age já dessa forma há 5 anos. Então você já se projetou. E aí você olha para trás e você já é essa pessoa. Escreva essa pessoa com os maiores detalhes possíveis desse lado da folha. Tendo tudo isso mapeado, você vai agir o máximo possível como essa pessoa no seu dia a dia. Então, quando houver uma situação que você perceber que você, naquele momento, se faria de coitada, o que você faria para se adular naquele momento, para diminuir a dor que você está sentindo naquele momento? Como o seu eu antigo agiria. E aí você vai pensar como essa sua nova versão agiria com esses mesmos problemas. Porque entenda, a forma como a gente vê as coisas muda toda a nossa experiência. Nós podemos escolher as lentes que a gente vai investir para enxergar o mundo. E a forma como a gente enxerga o mundo muda toda a nossa experiência. Tudo depende completamente do nosso estado interno. Isso explica porque duas pessoas no mesmo lugar, vivendo a mesma situação, podem ter interpretações completamente diferentes de uma mesma situação. Porque o que muda é o que está dentro dela, é a forma como ela está vendo aquela situação. É claro, baseado nas crenças que ela tem, mas baseado em tudo aquilo que ela escolheu ver e sentir, baseado naquela situação. Lembra que eu falei que quando a gente amplia o nosso foco, a gente vê mais oportunidades, a gente vê soluções para os nossos problemas. Então, o nosso exercício aqui é parar de fechar o foco somente naquilo que a gente não quer, com o intuito de ficar mais confortável. Porque a zona de conforto ela é quentinha, mas nada cresce ali para que a gente tenha novas experiências na nossa vida, para que manifestações aconteçam na nossa vida, para que tudo aquilo que você colocou no papel que deseja viver e estar vivendo daqui a 5 anos aconteça, você precisa enfrentar o desconforto. Você precisa passar por essa fase de transição, de aprender a ser uma nova pessoa, de assumir um novo estado interno. Isso vai exigir um esforço no começo até que isso se torne o seu novo natural, até que isso se torne o seu novo automático. Mas vai chegar um momento que esses caminhos neurais já estarão criados e tudo isso será muito simples para você, assim como hoje é simples para você se adular, como hoje é simples para você olhar para você como uma pessoa que talvez está sofrendo demais e que merece descansar mais um pouco e que talvez não precise assumir responsabilidades maiores. O seu natural vai ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa confiante, uma pessoa disposta que vai e faz o que precisa ser feito, que reage aos problemas e às situações de uma forma completamente diferente do que a coitadinha faria. Quando você se pergunta o que a coitadinha faria e o que a pessoa de sucesso que você se tornou faria, talvez a resposta em algum momento possa ser: tudo bem, você hoje precisa descansar, você já fez o que precisava ser feito, então vai descansar. Isso é válido também, ser gentil conosco. Porém, muitas vezes a resposta vai ser a ação, né? Coisas que você precisa fazer. De repente, levantar, tomar um banho, pentear o seu cabelo e se arrumar para fazer o seu trabalho. De repente, vai ser pegar o seu telefone e entrar em contato com alguns clientes. Ou então, vai ser pegar um planner. Eu tenho um planner aqui que eu gosto muito. E planejar a sua semana com todas as ações que você precisa fazer para conquistar os seus objetivos. A partir do momento que você muda o ângulo, que você vê as coisas, você sente, de fato, um impulso maior para agir e fazer o que precisa ser feito. Muitas pessoas normalmente ficam muito apegadas emocionalmente às suas histórias, contando sempre as mesmas histórias para as pessoas de como você foi vítima de determinadas situações, mas isso não vai te fazer avançar. Isso te faz somente ficar presa ao passado. E a sua versão do passado chegou até aqui. Tá suficiente para você até aqui? Ou você quer avançar mais? Porque se você quer avançar mais, você precisa, de certa forma, se tornar uma nova pessoa, assumir uma nova identidade. E você tem o poder nas suas mãos de construir essa nova pessoa e agir de acordo com ela até então para conquistar novas coisas. A questão aqui não é se você tem motivos para ser uma coitada. Talvez você tenha de fato muitos motivos. Mas eu te pergunto, continuar contando essa história para você mesma
Está te levando aonde você gostaria de chegar? Você não precisa negar a sua dor. Você só precisa escolher se ela vai ser a sua identidade ou se vai ser somente o momento que você está passando, mas não parte de você. Vítimas, pessoas coitadinhas, elas não ficam ricas, elas não avançam, elas não prosperam, elas só ficam ali na zona de conforto, que muitas vezes nem confortável não é, mas é conhecido. É fácil para ela viver aquilo que é conhecido, por mais que não seja algo que ela queira viver. Mas as pessoas que prosperam, as pessoas que avançam, as pessoas que conquistam aquilo que elas querem, elas dão um passo para fora dessa zona de conforto e no outro dia um outro passo. A gente não precisa ver o caminho todo. A gente precisa dar o primeiro passo. E aí depois os outros passos vão se desenrolando. A gente vai vendo o caminho conforme a gente caminha. Eu espero que tenha feito sentido para vocês esse conteúdo. Se você gostou, deixa um comentário para mim. Eu vou ficar muito feliz em saber se de alguma forma eu fiz a diferença para você no dia de hoje com esse vídeo. Ah, e lembra de se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos de psicologia, neurociência e manifestação. Fica com Deus e até o próximo vídeo.